Olá meus caros, tudo bom? Meu nome é Ciro Bailão, eu sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim falar sobre a série Contraparte. Essa série ela é tão boa, mas tão boa que ninguém entendeu exatamente por que ela só teve 2 temporadas. Só para você ter uma ideia, no site do Tomate Podre, o índice dela por eles chega a 100% e pela audiência está em 89%. Tamanho sucesso que ele fez na época. Ela chegou até a primeira temporada a ganhar um Emmy. E por algum motivo a Stars decidiu que a segunda temporada ia ser a última deles. Não entendi nada. A explicação que eles deram é que a série seria muito masculina, mas não no sentido de muito machista, pelo contrário, no sentido de que eles a partir daquele momento teriam um público-alvo mais feminino e como a maior parte era de quem assistia era um homem, aí eles falaram que não valia, o que ninguém entendeu direito, todo mundo achou que era um pouco de papinho. Você imagina o Cartoon Network que de repente tem um desenho que faz muito sucesso, só com um adulto e fala, não, nosso público é infantil, você que fez muito sucesso com adulto, a gente não quer. E aí não engoliu, mas de qualquer maneira acabou na segunda temporada, né? Seja por qual motivo que tiver sido. Por isso eu vou falar aí sobre a série, vou falar um pouco dela, um pouco dos pontos positivos, negativos, falar se vale a pena dar uma olhada. Vou tentar não dar spoiler, mas sabe que é muito difícil não dar nenhum spoiler enquanto está falando sobre uma série, mas tentarei o meu melhor. Mas, antes, de qualquer maneira, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse o vídeo, né? Vou deixar meu link aqui do All My Links, lá tem todas as minhas redes sociais, meus livros à venda. Inclusive, o Tem Algo de Errado com Esta Casa, que está concorrendo ao prêmio Amazon de Literatura Jovem. Se puder dar uma moral, eu agradeço bastante. A série ela foi lançada em 2017 e tem o J.K. Simmons como protagonista. Ele fez mais sucesso por causa do Whiplash, que ele chegou a ganhar o Oscar. Now answer my question. Were you rushing or were you dragging? Answer! A série se passaria meio que nos tempos atuais, né? Mas num mundo um pouco alternativo. Por que eu quero dizer isso? O que aconteceu? Ali no final da Guerra Fria, né? Então no final da década de 80, eles fizeram um experimento que abriu um portal entre 2 mundos. Ele duplicou o mundo. Como assim? Existia o nosso mundo e ele fez um igualzinho e tinha um portal entre eles em que podia se comunicar. E aí inicialmente ele foi idêntico os 2 mundos, só que aos poucos, né, ele foi mudando. Então tipo, a pessoa vai e fala, eu em vez de fazer direito, né, aí eu resolvi no outro mundo fazer história, e aí vai mudando um pouquinho, né, só um detalhe, mas aí isso vai aumentando, de tal maneira de que esses 2 mundos hoje eles vivem com um extremo receio um do outro e tem uma zona que ninguém pode passar e quase ninguém sabe daquilo, só pessoas com acesso muito alto. E por isso um e o outro fica sempre espionando porque a tecnologia onde surgiu em um primeiro, no outro não surgiu, e fica aquele clima tenso de espionagem. E aí a série começa com o Howard Silk, né, que é o personagem do J.K. Simmons, que ele tem um trabalho nesse local, mas ele nem sabe o que faz, ele fica meio que fazendo as coisas sem entender o que ele está fazendo, ele não sabe, ele não tem acesso a essa informação. Então um dia de repente o chefe dele chama e aí de frente dele tem o outro Howard Silk, né, o do outro lado. E aí que ele conta pro Howard sobre a passagem, sobre o que tem, o que é. E esse Howard Silk do outro lado ele é um espião, e aí ele tá ali para meio que dar informações pro lado do Howard principal, só que ele faz questão de que o Howard esteja junto, porque é ele, né, só que só de uma maneira diferente. E aí o Howard do mundo A, ele fica meio sem entender o que está acontecendo, e aí se passa a série dessa nova dinâmica, ele tentando entender. Vou falar os pontos fortes da série. O principal é o J.K. Simmons, né, que ele é um excelente ator, todo mundo sabe, o Oscar não foi à toa. Entretanto, nessa série ele destrói muito, porque como tem esse negócio de ter o Howard A e o Howard B, e fica ele tem que interpretar 2 personagens que em tese são a mesma pessoa, mas tem detalhes diferentes, e você vê pela postura dele quando ele chega no local, como que ele reage, você sabe qual dos 2 está ali em cena só pela maneira como ele se apresenta. Ele destrói. Vamos entender mal, todos os atores mandam muito bem, mas ele excelente. O segundo ponto seria subtexto. Eu
não me recordo de ter visto em tão pouco tempo a série tão densa, tão cheia de subtexto. Ela discute sobre confiança em si mesmo, o que faz cada ser humano único, que tipo de ato poderia fazer a gente ficar tão diferente a ponto de um nos reconhecer. E a lendária pergunta, né? Pô, se eu, em vez de ter tomado o caminho A, tivesse tomado o caminho B, como será que eu estaria? E aí ela tenta falar sobre isso, o quão bom é aquilo. Eu não vou adentrar mais para não dar spoiler, mas é uma série que você vê o episódio e você fica ali pensando nele durante muito tempo. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. O que já nos leva diretamente ao ponto 3, que é a série não tem episódio ruim. Todo episódio da primeira e segunda temporada, todo episódio é muito bom. Os roteiristas fizeram de tal maneira de que ele apresenta uma resposta, te apresenta pergunta, apresenta resposta, pergunta, e que você vai vendo, ele é eletrizante do início ao fim. Você tem vontade de ver sem parar. Ela é estimulante de tal maneira de que você sempre quer saber o que vai acontecer. O quarto ponto são os personagens. O Howard Silk, o J.K. Simmons, é ótimo, inquestionável, mas todos os personagens são bons. Não tem nenhum personagem que não é explorado de forma profunda, de forma interessante, e eles são completamente diferentes uns dos outros. O Harry Lloyd, como Peter Quayle, no início parece que ele é meio bocozão, mas depois você vai passando, você vai falando, caraca, que personagem maneiro, e ele vai ganhando profundidade, você vai entendendo melhor como é que ele funciona. A mesma coisa vale para Nazanin, como Claire, tá excelente. Você começa achando que é uma coisa, quando você menos percebe, ela vai degringolando e caindo em outro local. A Sarah, a atriz da Nádia, manda muito bem, e tem inclusive uma cena que ela mata o maluco enforcado, que dá calafrio só de lembrar, muito boa também. Enfim, todos os personagens são bons, não tem um personagem que eu falei, esse daí eu achei ruim. Até aquele que você acha que é meio B, ele é bom. Pontos ruins, cara, eu só acho realmente que essa série tem um ponto ruim apenas, tá? Que é o fato dela ter sido feita apenas 2 temporadas. Pelo que parece, ela teria sido planejada para umas 3 ou 4 temporadas. Você vê que tem muita coisa ali que foi feita na segunda temporada, foi feita com muita pressa. Fecha direitinho, né? A série poderia, não fica em aberto, não foi cancelada, foi ao final, mas você vê que era planejada por mais tempo, e aí terminou e fica aquele negócio meio babocochô. Mas é o único ponto ruim. No mais, a série é excelente. Isso já deve responder a pergunta se vale a pena ver. Com certeza vale a pena você ver a série Contraparte, tá? Ela é uma das melhores séries que eu vi há pouco tempo. Infelizmente ela é curta, mas vale a pena você dar uma conferida, tá certo? Não se esqueça de compartilhar, vou deixar meu Alma Links pra você dar uma olhada, então lá tem todos os meus livros, certo? Inclusive tem algo de errado com essa casa, tá concorrendo ao prêmio da Amazon Literatura Jovem, dá aquela moral. Já é? Valeu!